Meus queridos filhos e filhas, estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento, um domingo muito bonito, a liturgia de hoje. E, na verdade, o tempo do Advento por inteiro é um tempo, ao meu ver, um tempo muito bonito, né? O Advento, eu falei para vocês na semana passada, funciona como um retiro espiritual. Nós somos acompanhados pela coroa do Advento com 4 velas, que marca a rapidez, a brevidade da vida, da história. O tempo passa muito depressa. Olha só, nós temos à nossa frente 2 velas já acesas, mais 2 velas, aí chegamos no Natal, né? Então, o tempo do Advento é um tempo de vigilância. Vigiar por quê? Porque o tempo está passando depressa, para não perdermos, não dispensarmos tempo em coisas que não valem a pena. Mas além de ser um tempo de vigilância, o Advento também é um tempo de esperança, ou seja, esperar. Nós esperamos por alguma coisa ou por alguém que vem ao nosso encontro. E esse alguém que vem ao nosso encontro é o próprio Jesus Cristo, né? Ele vem ao nosso encontro. Hoje nós vamos rezar, né? Nós vamos rezar no prefácio do Advento 1A, né? Ele veio no Natal, há 2000 anos atrás. De ano em ano nós rememoramos, nós celebramos o memorial dessa primeira vinda que já aconteceu em Belém, na Judéia. Ele continua vindo ao nosso encontro por meio das pessoas com as quais nós convivemos, nos nossos relacionamentos, por meio dos sacramentos que nós recebemos. Ele está vindo ao nosso encontro e ele virá uma vez, né, por todas, a chamada segunda vinda ou a vinda gloriosa. Ele virá com seus anjos de maneira gloriosa para recapitular a criação, restituir todas as coisas. É isso que nós esperamos. Então, a cada ano, quando nós nos preparamos para as festas natalinas, na verdade nós estamos nos preparando para uma vinda que ainda não se deu. Ou a morte, ou a segunda vinda de Jesus na glória, no fim dos tempos, no último dia, que nós chamamos de parousia, né? É um tempo de espera. Então, na semana passada, sempre no primeiro domingo do Advento, os textos bíblicos que a igreja coloca na liturgia refletem a segunda vinda. Então, na semana passada, os textos todos falavam da segunda vinda que vai acontecer. Quando? Olha, já faz 2000 anos que as pessoas estão esperando. Vai demorar mais 2000 anos? Não sei, minha gente. Vai acontecer de maneira inesperada. Foi essa reflexão do primeiro domingo do Advento. Hoje, o segundo domingo do Advento, é uma reflexão dessa segunda vinda, mas também um olhar para a primeira vinda que já aconteceu. Muito bonita a liturgia da igreja, ela é gradativa, né? A segunda vinda, agora o segundo domingo do Advento, é a segunda e a primeira. O terceiro e o quarto nós voltamos para a primeira vinda, para nos prepararmos bem para celebrar a festa do Natal, né? Então, nós, ao longo desse tempo do Advento, nós nos deparamos com algumas personagens que são protagonistas da liturgia, né? No primeiro domingo é o próprio Jesus que é colocado como juiz, né? Nós ouvimos o evangelho de Mateus. Depois, o segundo e o terceiro domingo do Advento, nós nos deparamos com a personagem, a imagem de João Batista, aquele que mostra o Messias, que se tornou ser humano, que se tornou carne. E no quarto domingo do Advento, nós nos deparamos com a imagem, a personagem da Virgem Maria e de São José. Muito bem, meus queridos. Então, hoje nós ouvimos o texto da profecia de Isaías. A gente precisa entender um pouquinho para entender essa profecia, entender um pouquinho da história do antigo povo de Deus, que é Israel, né? Deus, ele quis se mostrar para a humanidade, né? Por isso ele escolheu um povo. Esse povo vai sendo tecido, né? Constituído desde lá em Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois os filhos de Jacó, que constituem as chamadas 12 tribos de Jacó ou de Israel. Jacó e Israel, mesma pessoa, né? As 12 tribos que, quando chegaram
na Terra Prometida, que hoje é o país de Israel, né? A Palestina. Quando eles chegaram naquele lugar, se instalaram, e anos depois eles se tornaram um reino, as 12 tribos. O primeiro rei foi Saul, depois nós temos o segundo rei, foi Davi, o terceiro Salomão. Depois de Salomão houve uma divisão do povo de Deus. 10 tribos ficaram para o norte, 2 ficaram para o sul. Com o passar dos anos, com muitas confusões, né? Muitos pecados também por parte desse povo teimoso, e o reino do norte foi extinto, sobrou somente o reino de Judá. E é desse reino que a leitura de hoje está falando, né? Então, minha gente, os profetas, eles pregam a conversão para o povo, porque o povo, hora ou outra, estava se entregando à idolatria, né? Fazendo relações comerciais de maneira corrupta com nações pagãs, a corrupção tanto na corte do rei, quanto também na religião. E vários profetas profetizaram: voltem para Deus, para o caminho de retidão, porque senão vocês vão morrer, senão não vai dar certo. Dentre eles, o profeta Isaías, né? Então, o profeta Isaías, esse texto que nós ouvimos, né, essa parte que nós ouvimos hoje, esse profeta Isaías, ele viveu antes do exílio da Babilônia. O que acontece? O povo de Judá não ouviu a voz de Deus, embora tantos profetas, Jeremias, Isaías e outros, Ezequiel, pregaram: voltem. Acontece o pior, né? Quando o povo de Deus se afasta de Deus, sempre acontece o pior. A Babilônia invade Jerusalém, que é a capital do reino, né? Destrói toda a cidade, destrói o templo, saqueia a cidade e o templo, rouba o ouro, a prata, as joias preciosas. No ano de 593 ou 97, não me recordo, acontece a primeira invasão da Babilônia. As primeiras pessoas que a Babilônia leva para ser escravo no exílio, é claro, né, gente? Primeiro é o rei, a corte real e os chefes da religião, os sacerdotes, os mestres da religião. Então leva todo mundo para ser escravo no exílio. E o povão fica lá sem rei. Aí, quando acontece isso, né, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele destitui o rei, leva para ser escravo no exílio, o rei Joaquim, e ele coloca um outro rei, lá do próprio povo mesmo, para ser um rei fantoche. Se chama... um rei que se chama Zedequias, também é chamado de Matanias, né? O que acontece? Vão passar alguns anos, lembrando que antes de Cristo o tempo vai diminuindo, tá? Até o ano 0. Então, no ano 587, a Babilônia volta lá, e aí prende o rei fantoche que eles tinham colocado, Matanias, e leva todo o resto do povo também para ser escravo. Ou seja, a cidade fica vazia, devastada, destruída, e todo mundo, primeiro a corte e os chefes da religião que já tinham sido levados anos atrás, e depois todo o povo passa a ser escravo no exílio. Tá? E é essa situação, prevendo essa situação, que hoje a liturgia nos apresenta esse texto que nós ouvimos. O chamado primeiro Isaías. Nós ouvimos o capítulo 11 da profecia de Isaías. E olha que bonito o texto. O que diz o profeta? Naqueles dias... Quais dias? Ele está prevendo o que vai acontecer. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. O que quer dizer o profeta? Nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé, minha gente, era o pai de Davi. Então ele está falando da dinastia davídica. Ele está falando da dinastia davídica. Mas aí, peraí, um tronco, né? O que quer dizer isso? Eu não sei se vocês já se depararam, se vocês já caminhando por aí, já não se depararam com um tronco de árvore, de uma árvore que foi cortada bem baixo, assim.
Ou seja, é um tronco que já era, né? É um tronco que já era. Não tem mais jeito, tá? Essa é a imagem de Jessé, ou seja, do reino de Davi. Ou seja, foi cortado. Por quê? O que quer dizer? Quando o povo foi todo mundo levado para o exílio, o reino acabou, né? A primeira coisa que é tirada é o poder, porque a Babilônia assumiu o poder. Mas aí nós nos deparamos com uma promessa que tinha sido feita. Se nós pegarmos o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 12 em diante, há uma promessa que Deus tinha feito de que o reino de Davi, ou melhor, a dinastia davídica, nunca seria destruído, o reino de Davi. Mas agora todo mundo foi levado escravo, acabou o reino. Espera um pouquinho, será que Deus falhou? Será que a promessa que tinha sido feita foi falsa? Foi um engano? Deus errou, Deus falhou, Deus não existe? Ou quaisquer espécies de questionamentos como esse? Porque Deus tinha prometido um reino perene, infalível, inacabável, e agora acabou tudo. Aí surge essa profecia. Haverá o tronco de Jessé, ou seja, a árvore cortada, o reino aparentemente destruído, mas a partir da raiz, não desse tronco velho, não desse tronco seco, a partir da raiz dessa árvore cortada, surgirá o rebento de uma flor. Ou seja, surgirá uma nova árvore. Aqui é bem a comparação do antigo povo Israel, que não acolheu o Messias, Jesus Cristo, por isso foi cortado. E o novo povo de Deus, que é a igreja, não é uma nova árvore, vem da mesma raiz, mas é um novo tronco, a figura da igreja. Este rebento de uma flor é o próprio Cristo, esta flor que traz esse rebento, é a imagem da Virgem Santíssima. Que bonito isso, gente. O que isso nos ensina? Né? Olha, gente, nós estamos no ano 587, quando o tronco de Jessé foi cortado, ou seja, quando o reino de Judá foi destruído pela Babilônia. Foram 6 séculos depois, que em Belém da Judéia, um descendente legítimo da dinastia de Davi nasceu. 6 séculos, gente. Mas, padre, por que tanta demora? Minha gente, para Deus 1000 anos são como um dia, né? E um dia é como 1000 anos. Nós temos que entender essa realidade da vida divina. Deus, ele pode demorar, mas ele nunca falha, gente. Isso é para a gente colocar na vida da gente. Eu não sei o que você tem vivido, pode ser que você tenha se deparado com as demoras de Deus nos acontecimentos da sua vida, da sua história, né? Permaneça firme. Se Deus demorou 6 séculos para restituir uma dinastia que para muitos tinha morrido, tinha acabado, o que Deus não poderá fazer na minha e na sua vida? Nós que somos quase que insignificantes diante do poderio de Deus. Por que a gente desanima? Por que a gente desiste? Por que a gente larga a mão? Por que a gente joga tudo pro alto? Por que a gente passa a murmurar? Enquanto nós devíamos esperar, confiantes na perseverança, na esperança, na fé em Deus. E é muito bonito o que essa profecia nos mostra. Lembra que eu falei que fala da primeira vinda, que é isso tudo que eu falei para vocês agora. Mas eu também falei que é uma alusão à outra vinda. Por quê? Porque ao mesmo tempo o profeta Isaías, ele começa a mostrar algumas coisas que para nossa compreensão são impossíveis acontecer. Olha só, naquele dia glorioso, né? Este que virá, esse rebento que surgirá, ele não julgará pela aparência, ele trará justiça,
Naquele dia, olha só que interessante, o lobo e o cordeiro vão viver juntos. O leopardo vai se deitar ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, lado a lado. Uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado. Coloca um cordeiro, uma ovelhinha perto de um lobo ou de um leão para você ver hoje o que vai acontecer. Então, são coisas que na nossa compreensão, na nossa razão, são impossíveis. O que é uma alusão à segunda vinda? Quando Jesus voltar, ele vai recapitular. A palavra teológica correta é recapitulação. Ele vai recapitular, voltar ao capítulo 1, recapitular, voltar ao capítulo 1. Qual é o capítulo 1 da história da criação? É a perfeição do paraíso, do Éden. É a vida feliz, a vida plena que eles viviam antes do pecado original. Então, a volta de Cristo vai transformar esse mundo decaído novamente num mundo de perfeição. Mas, Padre, está demorando tanto. Mais uma vez, para Deus 1000 anos são como um dia. 1000 anos são como um dia, gente. 1000 anos são como um dia. Então, aqui é a imagem. Ora, se Deus vai recapitular todas as coisas e haverá a harmonia, a paz, a unidade, tanto no reino, na animalidade, na criação, nos animais, quanto na vida, no relacionamento humano, Deus ele já pode começar fazendo essa transformação na minha e na sua vida. Basta que nós permaneçamos firmes em Deus. Firmes em Deus. Firmes. Muito bonito, minha gente, muito bonito. E aí nós nos deparamos hoje com a imagem, começamos hoje, semana que vem também, com a imagem de João Batista. Se nós olharmos a Bíblia, depois desse evento do exílio, o povo, décadas depois, vai ser liberto do exílio, vão voltar para casa, vão voltar para a cidade devastada, vai reconstruir o templo. Só que o reino continuou destruído, já não conseguiram mais unificar o reino que fora construído por Deus a partir de Davi. Então, o que acontece? As profecias elas vão se calar. Parece que o projeto de Deus não foi muito para frente, sabe? Depois de Daniel, de Ezequiel, de Malaquias, as profecias se calaram. 6 séculos depois, Deus ele faz reavivar as profecias na figura de João Batista. João Batista, enquanto Jesus ele é a imagem do Davi que ressurge, João Batista é a imagem da profecia que ressurge e que aponta para o Messias. Este é o Cordeiro de Deus, este é o Messias. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Este é aquele que fora prometido 6 séculos antes. Tanto as profecias quanto a própria realeza ressurgirá diante do desânimo da espera. Que bonito isso. E a figura de João é a figura da esperança. Por isso que o profeta Isaías vai dizer, no capítulo 40, que é o livro da consolação, esta é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, claro que na profecia de Isaías refere-se à volta do exílio, Mas nós sabemos que na boca de João, em João, é essa voz que mostra, que aponta a Jesus, Esta é a voz que clama no deserto. O deserto é a imagem da provação, da dificuldade. Esse é o retrato do deserto, a simbologia do deserto na nossa vida. É a imagem da provação, a imagem da dificuldade, a imagem das carências da vida, das dificuldades, mas é a imagem da presença de Deus. Essa voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas se você tem passado por dificuldades, permaneçam firmes. É o tempo de nós prepararmos o caminho do Senhor, porque Ele está vindo.
O que nós podemos tirar do nosso coração, gente? O que nós podemos tirar no coração? Para que a gente viva melhor, para que a gente faça a vida do outro melhor. E aí nós nos deparamos hoje com a imagem dessa segunda leitura que a igreja nos coloca, que é a leitura da carta aos Romanos. Paulo está ensinando a comunidade de Roma a viver melhor. Por quê? Muita confusão no relacionamento interpessoal, familiar. E ele está dizendo assim: irmãos, tudo o que outrora fora escrito para nossa instrução. E o que fora escrito? Olha só. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia. Olha, duas coisinhas para a gente refletir se nós estamos vivendo sobre elas, alicerçados nelas. A harmonia, ou seja, viver em consonância, em comunhão com o outro. Quantas vezes nos nossos relacionamentos há a discussão, a dissensão, o julgamento, o apontamento um do outro, a gritaria e tantas outras coisas. Não há harmonia, não há parceria de ideias, né, de metas. É o tempo de nós revermos um pouco isso. Também, não somente a questão da harmonia, mas também da concórdia, a educação, o respeito, a paz. Quantas vezes nós somos impacientes, as grosserias nos nossos relacionamentos. É tempo de nós revermos isso. Isso é preparar os caminhos do Senhor. Que mais que diz Paulo? Né? Assim, tendo como que um só coração e uma só alma, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é casado, por exemplo, você vive um só coração e uma só alma com o seu cônjuge? No amor, no respeito, na admiração. Os dois com os mesmos objetivos, um defendendo o outro, um comprando a causa do outro no amor, né? Na parceria. Um só coração, uma só alma, tendo os mesmos sentimentos. Né? Depois, ele vai dizer outra coisa muito interessante. O Deus da constância e do conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia. Ou seja, ter constância, não ser uma pessoa só a fogo de palha. Quantas vezes a gente começa a rezar, começa a ir na igreja, daqui a pouco para. Começa uma coisa, para. Começa a outra, para. Ter constância. E ele diz: por isso acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Outra coisa, para nós vivermos nesse caminho que nós estamos tentando endireitar, é se nós somos pessoas hospitaleiras. Tem que sair do nosso coração todo o preconceito que nós temos, gente. Preconceito não vem de Deus. Cada um trilha em suas vidas o caminho que quer. Isso não é da nossa conta. Outra coisa, né? É querer que o outro seja o que nós queremos. Por isso que há tanta competição, tanta confusão nos relacionamentos. Ora, o outro é o outro, nós somos nós. Ninguém vai ser o que o outro quer. Aí estão as dicas do que é preparar os caminhos do Senhor. Então revisemos nossas condutas, a nossa conduta, o nosso modo de viver, os nossos relacionamentos e colocamos algumas metas para vivermos melhor esse Natal. Não é somente se preparar para celebrar festa, comes e bebes, mas é transformar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, os nossos sentimentos. Aí sim o Natal vai ter um sentido diferente em nossa vida e nossa história. Que essa palavra de hoje, minha gente, nos ajude. Que essa palavra de hoje seja para nós consolo, mas também esperança de nós sermos pessoas segundo o coração de Deus. E aí João vai dizer: olha, o machado já está na raiz da árvore. Aquele que não der bons frutos serão cortados
O trigo bom vai para o celeiro, mas a palha, Deus vai colocá-la para ser queimadas. Hoje, uma pergunta para você e para mim. Hoje, nós somos palha ou nós somos trigo? No nosso relacionamento com o dinheiro, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa vida espiritual, você está sendo palha ou está sendo trigo? Cada um de nós reflita na sua individualidade e vamos dar passos, endireitar as veredas, preparar os caminhos do Senhor que vem ao nosso encontro. Que Deus nos ajude, essa palavra de hoje sirva para nós de consolo e também de estímulo para o nosso crescimento espiritual. E termino rememorando, o oremos da coleta, a oração da coleta que nós rezamos, que falava o seguinte: ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho. Quantas coisas nos impedem de correr ao encontro de Jesus? Quantas coisas nos tiram a paz? Nesse tempo do Advento é um tempo de buscarmos o sacramento da penitência. Confesse essas coisas e leve um coração cheio de paz. Nada nos impeça de corrermos ao encontro do Cristo que vem. Força e coragem, que Deus nos ajude, assim seja. Amém.